Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre o câncer, que afeta milhares de pessoas no mundo todo. Dia 4 de fevereiro é o Mundial de Combate ao Câncer, e no Brasil a gente tem, né, o Outubro Rosa, que é para lembrar da importância dos exames de prevenção, e o Novembro Azul, que alerta para o câncer de próstata. Esses dados são de 2017, 2018, mas o Ministério da Saúde mostra que eles não têm variado muito ao longo dos últimos anos. Então, é uma taxa que se mantém. Diz aqui a notícia, né, que o Brasil deve ter 1,2 milhão de novos casos de câncer em 2 anos. Quer dizer que por ano, mais ou menos, 600 mil pessoas descobrem que têm câncer. E entre homens, os principais tipos são a próstata, depois traqueia, brônquio e pulmão, cólon e reto, que é no intestino, estômago e a cavidade oral. No caso das mulheres, além do câncer de mama, a gente tem cólon e reto, colo do útero, traqueia, brônquio e pulmão e a glândula tireoide. O que mais impressiona é que tem-se hoje muito conhecimento sobre tratamento e prevenção ao câncer, mas ainda é uma doença que afeta muito as pessoas. E ela basicamente acontece quando células normais, por diversos motivos, elas começam a ter um crescimento anormal de células. Então, não é que a célula cresce em tamanho, mas ela cresce em quantidade. Esse processo chama-se neoplasia. Neoplasia é a mesma coisa que câncer ou formação de tumores. Bom, para poder entender isso melhor, vamos ter que fazer uma revisão sobre o que é mitose. Lembra, a mitose é uma divisão celular onde uma célula mãe é capaz de produzir duas células idênticas a ela. Nesse processo eu tenho várias etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Quando termina a telófase e a célula se divide, cada uma dessas novas células vai entrar num período chamado de intérfase. A intérfase é formada por 3 fases: G1, S e G2. Apesar de você ter aqui marcado esses tempos, isso não é verdade para todas as células, né? Isso varia muito, dependendo do tipo da célula que você tem. Mas, de modo geral, o que a gente pode dizer? Que em G1, a célula ela começa a se nutrir, a crescer em tamanho, e aí quando ela percebe que está tudo bem, ela pode entrar para S e G2, que é uma preparação para a prófase, que justamente é a divisão celular. Na verdade, cada uma dessas novas células da mitose entra em G1. Algumas células permanecem tanto tempo em G1, anos, décadas, que a gente diz que ela fica em G0, porque ela não sai daqui. Outras células passam rapidamente pela intérfase e novamente estão em mitose de novo. Para garantir que esse processo ocorra de maneira correta, a gente tem pontos de checagem, checkpoints. Caso esses pontos de checagem não sejam eles mostrem que a célula não está bem, não está se dividindo direito, acontece a morte celular programada, a apoptose, que é nada mais do que a ação dos lisossomos. Os lisossomos começam a atuar na célula e a célula acaba se autodigerindo. Quais são esses pontos de checagem? O primeiro ponto de checagem é aqui, em G1. Em G1, a célula verifica se ela tem nutrientes em quantidade suficiente e um tamanho adequado. Se ela não tiver, ela permanece em G1. Se ela tiver, ela segue para S e G2. O segundo ponto de secagem acontece em G2, onde a célula verifica se o DNA foi duplicado corretamente. Então, entre S e G2, acontece uma duplicação dos cromossomos. No final do G2, antes de chegar na prófase, a célula faz uma checagem. Ela verifica, olha, o DNA está duplicado de maneira correta? Se tiver, ele entra em prófase. Aí, realizando a mitose, o terceiro ponto de checagem é aqui,
no final da telófase, quando a célula está sofrendo citocinese. Quando a célula está se dividindo, tem um mecanismo aqui dentro que verifica os cromossomos vieram para cada célula de maneira igual, quer dizer, foram distribuídos igualmente. Se eles foram distribuídos, a célula segue para a intérfase, se não, ela é destruída. Essa checagem ela vai acontecer pela ação de dois tipos de genes. Genes são informações que estão lá no DNA. Eu tenho os proto-oncogenes, que estimulam a divisão celular, e os genes supressores de tumor, que inibem o ciclo celular. Então, a ação conjunta desses genes vai estimular a divisão e, ao mesmo tempo, controlar, impedir que a célula se divida em situações onde ela não esteja bem, ou porque não tem tamanho suficiente, não duplicou direito o DNA, ou porque não distribuiu igualmente os cromossomos. O que acontece é que podem acontecer mutações nesses genes. Então, uma mutação no proto-oncogene vai fazer com que ele seja um acelerador. A divisão celular ela vai ser estimulada sem parar. E o gene supressor de tumor é um gene que ele não vai mais conseguir frear. Então, apesar daqui estar escrito freio, na verdade não. É que não vai mais ter o freio. Então, não vai ter nada que impeça a célula de continuar se dividindo. O que é um tumor, então, né? Um tumor é esse aglomerado de células que é formado por um descontrole desses pontos de checagem. E aí eu tenho dois tipos de tumor, tumor benigno e o maligno. O benigno é assim chamado não porque ele seja bom, mas é porque ele tem um crescimento limitado e ele é fácil de identificar. Os tumores malignos, eles não têm uma borda muito bem definida, e as células tumorais, elas podem invadir outros órgãos, inclusive vasos sanguíneos. E qual que é o problema de invadir esses vasos sanguíneos? Bom, imagine que eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho aqui um tumor, né, e ele consegue atingir vasos sanguíneos. Quando ele atinge vasos sanguíneos, ele atravessa a parede, cai na corrente sanguínea e a corrente sanguínea vai levar para qualquer lugar do corpo. Em alguns lugares, essas células tumorais elas podem se aderir e entrar e invadir novos órgãos. Nesse lugar onde ela invade, ela começa a fazer o que tem que fazer, ela vai se multiplicar de maneira bastante descontrolada. Sabe-se hoje que essas próprias células conseguem produzir substâncias que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos. Isso é chamado de angiogênese. Esse processo todo, onde você tinha um tumor inicial e que agora ele se encontra em outras partes do corpo, chama-se metástase, né? E aí você tem um câncer se instalando no corpo. Aí eu vou falar brevemente dos diferentes tipos. Então, tem câncer de mama. Então, imagina que eu estou vendo aqui uma mama, né, de lado. Aqui estaria, olha, os ossos da costela, a musculatura do peito, aqui o tecido adiposo e as glândulas mamárias. O câncer de mama, ele se inicia com um tumor, né, nesta região. E o que acontece? A mama ela está muito próximo desses gânglios linfáticos que se comunicam aos vasos sanguíneos. Então, dependendo da etapa em que você estiver, o crescimento desse tumor vai facilitar o alcance desses gânglios linfáticos, e aí os gânglios linfáticos podem levar metástase para diferentes órgãos do corpo. E isso é bastante grave. Câncer de próstata acontece na próstata, que é esta glândula que fica bem abaixo da bexiga masculina. Então, a bexiga está conectada ao pênis, né, por onde sai o esperma e a uretra. E a próstata é uma das glândulas que ajuda a produzir o esperma. Quando a próstata ela tem um tumor, ela tem uma superfície, né, que fica alterada e o tamanho dela também fica muito alterado. Um dos sintomas de um homem que começa a desenvolver tumores é uma dificuldade para urinar. Então, ele sente a bexiga cheia, mas não consegue porque o canal da uretra está obstruído. E da mesma forma que o câncer de mama, os tumores podem cair na corrente sanguínea e se espalhar pelo corpo.
No caso da leucemia, o tumor vai se formar dentro da medula óssea. A medula óssea é responsável pela produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Neste caso, é a produção de glóbulos brancos que é a mais afetada. Então, uma pessoa normal tem uma taxa de glóbulos brancos e uma pessoa com leucemia vai ter uma taxa maior. E isso afeta o funcionamento do corpo. O câncer de colo de útero acontece aqui, na entrada do útero. E sabe-se hoje que o HPV é um vírus que tem uma relação direta com o desenvolvimento desse tipo de câncer, porque o vírus ele entra na célula e quando ele entra na célula ele altera o material genético, aqui ele causa mutações e essas mutações levam à formação de tumores. Um outro tipo de câncer que existe é, por exemplo, o retinoblastoma. Como o próprio nome diz, acontece na retina, principalmente de crianças. Então, só para você lembrar, aqui estaria um olho, né? Aqui estaria a pupila, íris, a córnea e o fundo do olho, onde se encontra a retina. No caso dessas crianças, formam-se tumores na retina e isso pode afetar gravemente a visão dessas pessoas. Bom, o que são fatores carcinogênicos? São fatores que a gente conhece e que levam à formação desses tumores. Sabe-se hoje que de 80 a 90% dos fatores, eles são fatores externos e apenas 10 a 20% estão ligados a fatores hereditários, ou seja, são passados ao longo das gerações. Quer dizer que a grande maioria dos casos poderia ser evitado com a mudança de hábitos, como tabagismo, hábitos alimentares, consumo de álcool, usar preservativos, tomar medicamentos, ter cuidados durante o trabalho, alguns tipos de trabalho são mais propensos, e a exposição a radiações como radiação solar. Como é que se trata câncer? Câncer pode se tratar por meio de cirurgia, você retira o tumor, por radioterapia ou quimioterapia, através do uso de medicamentos ou equipamentos com radiação. Terapia hormonal, então são hormônios que tentam diminuir a produção de células tumorais. Terapias direcionadas que usam medicamentos, que também afetam a multiplicação. Imunoterapia, quer dizer, o uso de anticorpos para destruir células cancerosas. Você pode usar o transplante, no caso de leucemia, né, pegar a medula de uma pessoa saudável e transplantar para uma pessoa com câncer, ou laser terapia e crioterapia, que usam a luz e a baixa temperatura para destruir células tumorais, que é o que se faz, por exemplo, com retinoblastoma. Você destrói as células para que elas não sofram metástase. O que a gente pode concluir, então? Que, na verdade, no Brasil e no mundo, né, os hábitos eles são responsáveis por grande número de tumores que as pessoas acabam desenvolvendo. Acredita-se que 1/3 das mortes pode ser evitada por mudança de hábitos. Os 20 tipos aqui de câncer mais presentes no Brasil, eles poderiam então ter a sua quantidade diminuída por causa desses hábitos de vida, que estão ligadas à forma como você se alimenta, ao consumo de cigarro e de álcool, à atividade física, entre outros cuidados. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, me escreva. Cuidem-se e fiquem bem aí.